Senhoras e senhores, um maravilhoso, lindo dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar as mães presentes e também as mães ausentes, as mães encarnadas e as mães desencarnadas, pela comemoração do seu dia, apesar de todos nós sabermos que é uma data de cunho meramente comercial, mas o Dia das Mães deve ser todos os dias das nossas vidas, haja vista o fato da importância que elas têm em nossas vidas. Pelo fato, inclusive, de terem permitido a nossa presença hoje aqui no mundo físico e todo o acompanhamento que elas fazem, fizeram e ainda vão fazer em nossa atual existência para que nós possamos conquistar momentos mais efusivos, mais gloriosos em relação à nossa evolução e nosso crescimento espiritual. Eu pedi ao companheiro que nos permitisse uma movimentação aqui, porque o nosso estudo de hoje nós vamos precisar de mostrar com mais detalhes algumas características dos slides que nós trouxemos. Atendendo ao convite do Virgílio, e antes que eu me esqueça, saudar os nossos companheiros internautas que estão assistindo o nosso encontro através do canal 500 na rede Amigo Espírita. E Virgílio, então, nos solicitou a colaboração nessa manhã de domingo para o estudo, e apresentamos para ele 2 temas. E ele, então, preferiu que nós fizéssemos essa abordagem. Sonhos, uma viagem no tempo. Esse é o título do nosso mais novo livro. E tudo começou quando nós havíamos preparado uma palestra sobre os milagres na visão da doutrina espírita, que é, inclusive, um dos nossos livros também. E, em determinado momento da nossa fala, nós apresentávamos a questão da emancipação da alma, aquele momento em que, durante o estado do sono fisiológico, o nosso espírito se semidesprende do corpo e participa de atividades no mundo espiritual. E dentro dessa abordagem nós então falávamos alguma coisa sobre sonhos, pesadelos, e no final dessa palestra sobre os milagres, as pessoas faziam perguntas mais sobre os sonhos do que propriamente sobre os milagres, que era o título da palestra. Isso nos chamou a atenção e nós começamos então a fazer uma pesquisa sobre os sonhos. E aí nós escrevemos um livrinho chamado Sonhos, Perguntas e Respostas. E começamos a fazer palestras sobre esse tema. Mas percebemos que, como é um assunto inacabado ainda, né, tem muita coisa a ser incorporada nesse tema, nós percebemos que as pessoas faziam pergunta no final da palestra sobre os sonhos, a respeito de sonhos de retorno ao passado e sonhos de projeção ao futuro. Então, tecnicamente, seriam sonhos de retrocognição e sonhos premonitórios. Constantemente, nas palestras sobre os sonhos, as pessoas faziam perguntas a respeito dessa questão. Por que pessoas sonham constantemente com um retorno ao passado? Numa época diferente da época atual, ela se vê com um tipo de roupa, num estilo que não corresponde ao momento atual da existência dela, em um local diferente, um casario diferente, personagens diferentes. E outras pessoas se projetam no tempo, obtém informações, essas informações, quando armazenadas, ela se lembra dessas informações, e quando acontece, ela fala, nossa, eu sonhei com isso e aconteceu, que são chamados sonhos premonitórios. Então nós fizemos uma pesquisa exatamente sobre esse assunto, e lançamos esse livro, Sonhos, uma viagem no tempo, e que nós estaremos fazendo a abordagem nessa manhã. Eu quero pedir, de antemão, desculpas em relação a um slide que eu vou apresentar, 1 ou 2 slides, que traz uma representação um pouco forte,
mas é necessário até para melhorar a fixação em relação ao tema. Então vamos lá. Quando se fala de sonho, analisado sob o enfoque da doutrina espírita, haja vista o fato de que a doutrina espírita ela possui um aspecto científico, né, filosófico, religioso e científico, nós não podemos desconsiderar as informações oferecidas pela teoria fisiológica. A teoria fisiológica, ela apresenta explicações também para os sonhos, mas nem todos os sonhos são explicados pela teoria fisiológica. E o que diz a teoria fisiológica em relação aos sonhos? Bem, quando nós vamos dormir, nós, em determinado momento do sono, nós recebemos umas descargas elétricas na base do córtex cerebral. Essas descargas elétricas ativam as chamadas redes neurais. E essas redes neurais, elas sensibilizam uma região do nosso cérebro chamada de hipocampo, responsável pela armazenagem da memória de curta duração. Essas imagens, então, elas podem surgir durante o estado do sono, vindo a se constituir em sonhos e ou pesadelos. Então, na teoria fisiológica, os sonhos são resultados de descargas elétricas na base do córtex cerebral. E o que é o córtex cerebral? É uma rede de células nervosas, os neurônios, presentes no nosso cérebro. Essas redes neurais são caminhos percorridos, são trajetos costumeiramente percorridos pelos estímulos que passam pelos neurônios. Os neurônios são essas células nervosas que compõem essa rede, esse córtex cerebral. Os neurônios, eles têm uma estrutura de comunicação muito interessante. Eles se comunicam através de estímulos nervosos. Eles não se encontram um com o outro, eles não se encostam. Esta comunicação se dá através de substâncias neuroquímicas chamadas de neurotransmissores. Acetilcolina, noradrenalina, dopamina, são vários os neurotransmissores existentes no cérebro, e esses neurotransmissores é que intermediam a comunicação entre essas células nervosas, os chamados neurônios. Então, uma rede neural é um caminho estabelecido de contato, semelhante ao que ocorre quando nós temos uma reação automática em relação a determinada ocorrência. Nós respondemos automaticamente. Aquela estrutura já está definida no nosso córtex cerebral e simplesmente nós reagimos. É semelhante quando nós vamos a um determinado local que costumeiramente nós o fazemos, percorremos sempre aquele caminho. Chega um momento em que nós percorremos aquele caminho automaticamente. Nós nem percebemos mais as características, os detalhes, porque nós fazemos aquilo com tanta frequência que já ficou automático aquilo. Isso acontece em relação às chamadas redes neurais. Então, na visão da fisiologia, nós recebemos essas descargas elétricas, as descargas elétricas ativam as redes neurais, que vão no hipocampo, que é a região de memória de curta duração, e ativam ali imagens de coisas que nós vivemos no dia a dia, um dia antes, algumas semanas, alguns meses, e aí essas imagens elas se apresentam na nossa estrutura de consciência, e aí nós nos lembramos daquele fato, daquelas ocorrências, como se fossem sonhos, recordações desses acontecimentos. Bem, só que aí também acontece um outro fato na teoria fisiológica. Existem substâncias chamadas de neuropeptídeos que têm sido estudados modernamente e receberam inclusive o nome de moléculas da emoção. Os neuropeptídeos são substâncias produzidas pelos neurônios, armazenadas nessa região chamada de hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que fica bem centrada na nossa caixa craniana. Se nós colocarmos, por exemplo, a língua no céu da boca, bem no céu da boca, nessa região aí é o hipotálamo. Acima, né, nós temos o hipotálamo. Então, ela armazena os neuropeptídeos.
E esses neuropeptídeos, eles são derramados na corrente sanguínea através da glândula pituitária. Os neuropeptídeos, chamados também de moléculas da emoção, são responsáveis pelas atividades físicas em função daquilo que nós pensamos, das sensações que nós temos. Até então não se sabia como que o pensamento, que é algo imponderável, consegue atingir o físico. Como que um pensamento interfere, age sobre a estrutura física? Isso acontece através dessas substâncias chamadas de neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos, ao serem derramados na corrente sanguínea, são captados pelas estruturas celulares e aí induzem algum tipo de reação a nível fisiológico. Durante o sono, também há uma descarga de neuropeptídeos na corrente sanguínea, de acordo com os tipos das imagens que nós estamos captando. É por isso que muitas vezes as pessoas acordam sobressaltadas, com sudorese abundante, respiração ofegante, parece que ela estava sendo perseguida durante o sono, então ela tem reações fisiológicas decorrentes dessas ações, dessas imagens que ela está captando durante o estado do sono. Então, nós sabemos que pensar bem, pensar positivamente, né, interfere no campo fisiológico exatamente por causa dos neuropeptídeos que são derramados na corrente sanguínea. Porque tem os neuropeptídeos destruidores e tem os neuropeptídeos conservadores. Então, se a pessoa tem um pensamento ruim, um pensamento maléfico, automaticamente ela descarrega na sua estrutura sanguínea, na sua corrente sanguínea, os neuropeptídeos destruidores. Isso traz reações negativas para o seu organismo. É aquele velho ditado latino, né? Mente sã, corpo são. Então, é essa interação mente-corpo. Então, na estrutura fisiológica, sonho não tem nada a ver com imagens, que tem alguma coisa a ver com a vida espiritual, que tem alguma coisa a ver com visão do futuro ou visão lá de existências anteriores. Não, na teoria fisiológica, sonhos são decorrentes apenas de reações neuroquímicas na estrutura cerebral, por conta das descargas elétricas na base do córtex cerebral. Eu estou indo muito rápido, está dando para acompanhar, ok? Muito bem. Vamos, então, a outra proposta de explicação dos sonhos. Surge a visão da psicanálise, criada por Freud. Dentro dessa estrutura aí da psicanálise, nós encontramos aí uma definição mais ampla a respeito do inconsciente. Vejam bem, na análise freudiana, a nossa estrutura mental ela é composta por departamentos. Nós teríamos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. 3 departamentos principais da estrutura psíquica humana, da psique humana. Okay? O consciente é esse momento aqui agora, onde nós estamos atuando. Né? O consciente ele está preso ao tempo e está preso ao espaço. Nós estamos aqui, eu estou de olho no relógio, nós estamos presos nessa estrutura temporal que nós vivemos. O subconsciente, ele possui informações que o consciente já não armazena mais, manda para o subconsciente, onde ele permanece por um determinado período. Se nós fizermos um esforço, nós conseguimos acessar o subconsciente. Lembrar, por exemplo, o que nós comemos antes de vir para cá, no nosso café da manhã, o que nós fizemos ontem à noite, ontem durante o dia, e algumas coisas nós conseguimos acessar que estão armazenadas no subconsciente. Mas existe uma outra camada da nossa psique, mais profunda, chamada de inconsciente. Nessa região, nós não temos acesso livremente. Nós podemos fazer um esforço de memória, mas nós não atingimos essa região. Porque ali estão armazenadas informações que elas não devem ficar trafegando do nosso consciente. Geralmente são recalques, são traumas que ficam naquela estrutura do inconsciente exatamente para não prejudicar as atividades do consciente. Então, para que nós possamos entender como funciona essa questão do mecanismo onírico, do mecanismo do sonho dentro da visão do inconsciente, nós montamos alguns gráficos para que nós possamos ter uma visualização melhor. Bem,
aqui nós temos o consciente, o inconsciente. E aqui nós temos a chamada censura, também conhecida como superego. Essa censura ou superego, ele tem uma função no nosso psiquismo que é controlar, coibir aquelas imagens mais grotescas ou aquelas tendências mais instintivas, mais grotescas, que ele censura, ele não permite que isso vá ao consciente. Ele faz um trabalho ali realmente de contenção dessas informações. Bom, quando nós temos um desejo, e esse desejo, o consciente não permite que ele se manifeste aqui nesse momento operante, esse desejo ele sofre uma repressão, ele é reprimido, e ao ser reprimido ele vai para o inconsciente, e aqui ele se torna um desejo reprimido, está ali reprimido ali, naquela região, onde nós não temos muito acesso, porque é controlado pela censura, que é o superego. Muito bem, só que o inconsciente, ele vive do prazer, o inconsciente vive do prazer. O inconsciente ele não está preso no espaço e não está preso no tempo como o nosso consciente está. O nosso consciente ele vive um modelo racional, ele racionaliza. Já o inconsciente não. O inconsciente ele vive em função do prazer, da satisfação. Então há uma tendência do inconsciente pegar esse desejo reprimido e enviar para o consciente e se transformar num sonho. Então, para Freud, um sonho é a realização de um desejo reprimido. Ele apresenta essa ideia no ano de 1900, quando ele lança o livro chamado A Interpretação dos Sonhos. E aí ele faz essa abordagem. Nós montamos na forma de um gráfico para que nós possamos visualizar melhor. Bom, é esse slide próximo que eu peço desculpa aos senhores, porque usa uma imagem um pouco forte e principalmente no Dia das Mães. Mas vai funcionar pedagogicamente, porque vai causar até um pouco mais de impacto. Bom, consciente, inconsciente, censura, ok? Nós temos que analisar duas coisas, significante e significado. Para um significante, normalmente nós temos vários significados. Quando nós pegamos uma palavra e vamos procurar o significado dela no dicionário, essa palavra que nós queremos saber o significado chama-se significante. E o significado são os vários significados que ela possui, apresentado ali no dicionário. Então eu vou chamar o significante de S minúsculo e o significado de S maiúsculo. Então vamos supor que o indivíduo, a pessoa, ela tenha um desejo, o desejo dela é matar a própria mãe. Esse é o desejo que ela tem. Porém, o consciente reprimiu esse desejo. Então, matar mãe está reprimido, é um desejo reprimido que a pessoa tem e que está no seu inconsciente. Quem está controlando isso é a censura, também chamado de superego. Ok? Muito bem. O que o inconsciente faz para ludibriar a censura? O que o inconsciente faz para tentar ultrapassar os limites estabelecidos pela censura? Ele usa uma técnica apresentada na psicanálise chamada de deslocamento. Então, o que ele faz? Ele pega um significante e associa a vários significados. Então, o significante aqui, S minúsculo, é matar a mãe. Aí o indivíduo sonha com a casa em que ele nasceu, cresceu, viveu junto com a mãe. Está sonhando com aquela casa. Daqui a pouco ele vai e sonha com a cozinha da casa. A cozinha da casa, onde a mãe preparava os alimentos. E aí ele sonha com um fogão, ou a comida, melhor dizendo. A comida que a mãe fazia para ele se alimentar. E de repente agora ele está sonhando com um fogão. Aquele fogão Daco, antigo, Esmaltec, né? Aí, de repente, ele sonha que está destruindo violentamente aquele fogão que a sua mãe utilizava para fazer o seu alimento. O que aconteceu aí?
Sonhar com a cozinha, com a comida, com o fogão, a censura não viu problema nenhum nisso. O superego deixou passar para o consciente. Mas ali estava uma mensagem em que ele destruir o fogão violentamente significava a satisfação do desejo de matar a própria mãe. Aí você está sonhando, batendo no fogão violentamente, aquele fogão Daco, Esmaltec, antigo da sua casa, você fala, gente, eu sonhei essa noite que eu destruía o fogão lá de casa, assim, com uma violência enorme. O que significa? Então, ou o fogão a lenha, né? O que nós estamos querendo mostrar com isso? Primeiro, que as pessoas, quando nós terminarmos o nosso estudo, não adianta vir até nós dizendo assim, eu tenho um sonho, tal, gostaria que você interpretasse. Nós não sabemos interpretar sonho, porque os sonhos, eles têm uma informação, uma imagem muito subjetiva, própria para cada pessoa. Tem um significado específico para cada indivíduo. Não tem como generalizar. Igual fizeram com aquele dicionário dos sonhos, que tudo quanto é banca de jornal e revista vende. Aquilo é um erro, porque naquele dicionário dos sonhos, o que eles fizeram? Sonhar com determinada coisa significa tal ocorrência. Para todos os casos. Isso não é real. Lá está escrito assim, que sonhar com dente é morte de um parente. Eu fico imaginando o dentista, o protético, né, o Virgílio, que mexe com o dente o dia inteiro. É lógico que vai sonhar, a probabilidade dele sonhar com um dente é muito maior do que no meu caso, que não trabalho como dentista ou não sou protético. Então, não tem nada a ver esse tipo de associação. Então, essa imagem é uma imagem muito subjetiva, própria de cada pessoa. Vamos pegar um segundo exemplo. Bom, agora o indivíduo ele possui dois desejos reprimidos pela censura. Ele tem o desejo de matar o pai e tem o desejo de matar a mãe. Isso está reprimido no inconsciente. O superego, que é a censura, fez essa repressão. Bom, então o que acontece? Aqui nós temos duas ocorrências propostas pela psicanálise. O deslocamento e a associação. Ele vai associar, o inconsciente vai associar ideias e imagens e vai deslocá-las para o consciente e isso tornar-se-á um sonho. Vai trazer uma imagem para ele representativa da satisfação daquele desejo que seria expressa no sonho. Então vamos lá. Então o que ele fez? Ele pegou, associou mãe com casa. E associou casa com construção. E a construção ele associou a um projeto. Ele associou pai como sendo um provedor, o pai e o provedor. Mas ele também associou o provedor à nação. A função da nação é prover. E a nação ele associou, no caso, a Brasília, a capital do Brasil, da nação em que vivemos. Só que aí ele associou o projeto ao Oscar Niemeyer, o grande arquiteto, que por sua vez foi quem projetou a cidade de Brasília. Aí o inconsciente manda passar pela censura a figura de Oscar Niemeyer. E aí ele sonha matando o Oscar Niemeyer. O que o inconsciente fez? Arranjou uma maneira de associar ideias, deslocar ideias, ele está satisfazendo o desejo de matar pai e mãe, matando o Oscar Niemeyer. Aí ele fala, gente, eu não entendi nada. Eu sonhei essa noite que eu estava matando violentamente o Oscar Niemeyer. Eu só conheço esse homem de televisão, nunca fez nada contra... Mas o inconsciente, ele trabalha desse jeito. Ele trabalha satisfazendo os seus desejos e mandando para o consciente na forma dessas imagens aí. Por isso é tão difícil interpretar sonho. O sonho tem origem fisiológica, descargas elétricas na base do cérebro. Ele tem origem psicológica, que é esse processo aí de deslocamento e associações. Vamos pegar uma outra. Também possível. Matar pai e matar mãe. É o desejo inconsciente que ele tem, que foi reprimido. Aí ele fez aquela associação. Mãe, casa, cozinha, comida. Para comprar comida, dinheiro. E para ganhar dinheiro tem que trabalhar. E o pai? Bom, o pai é o provedor é aquele que fornece dinheiro, e o dinheiro eu consigo através do trabalho. Aí você sonha que está matando o seu próprio patrão, porque matar o patrão, para o inconsciente, houve essa associação. Então, é assim que ele trabalha. Então, é por esse motivo que as imagens são tão complexas. Né? A partir daí,
nós tivemos a participação de Jung, Carl Gustav Jung, né, um neurologista suíço, que acompanhou Freud até determinado ponto, depois ele desvinculou. O Jung, diferentemente de Freud, ele tinha uma visão mais espiritualista, acreditava em Deus. Freud era judeu e ateu, e Jung não concordava com as experiências de Freud, que utilizava apenas pessoas portadoras de algum tipo de distúrbio neurótico ou psicótico, e atribuía todas essas questões do inconsciente vinculadas à energia da sexualidade. Jung, ele trilhou um outro caminho. Ele percebeu que o sonho, na verdade, era uma mensagem do inconsciente para auxiliar o indivíduo em determinada circunstância, em determinada ocorrência. E o curioso é que Jung, a mãe dele era médium espírita, e o pai era um pastor protestante. Então ele cresceu aí dentro dessa estrutura aí. E ele até acreditava na possibilidade da transmissão do pensamento, a telepatia. Ele escreve um livro chamado Sincronicidade, em parceria com um ganhador do Prêmio Nobel de Física, né, Wolfgang Pauli, em que ele admite a possibilidade da transmissão do pensamento através de átomos mentais. Então ele acreditava nessa possibilidade. E existe um livro dele chamado 7 Sermões aos Mortos, em que é um livro em que ocorrem diversas manifestações espirituais e que ele atribui nome a essas entidades, a esses seres espirituais. Então ele tem uma visão um pouco mais abrangente, uma visão até mais espiritualista da questão. E aí ele propõe um outro modelo para a psique. Ele considera o consciente, né, o pré ou subconsciente, o inconsciente individual, só que ele acrescenta um outro, o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo seria a somatória de todas as experiências, de todos os inconscientes que já passaram sobre a Terra. É como se nós tivéssemos um grande arquivo de todas as experiências vividas por todos os bilhões de seres humanos que passaram sobre a Terra. E que nós captaríamos essa estrutura básica, primitiva de comportamento, e a partir daí nós iríamos criar, então, modelos. Esses modelos, ele propõe diversos desses modelos, né? E esses seriam os chamados arquétipos, modelos básicos de comportamento. Então ele tem o herói, o fora da lei, o sábio, o criador, o bobo da corte, o amante, são arquétipos que a nossa estrutura psicológica pode assumir frente a determinados estímulos. Esses arquétipos, eles então seriam estruturas primárias existentes na composição de cada estrutura individual que nós somos. Então ele abrange um pouco essa conceituação aí. Então ele propõe o seguinte, que o sonho, ele traz uma experiência que alguém já viveu e apresenta essa experiência para o indivíduo como uma solução, como uma resposta para o problema que ele está passando. Então vamos supor que o indivíduo ele está num processo de separação conjugal. Né? Então tanto o homem quanto a mulher experimentam algumas dificuldades nesse processo. E aí durante o sono, os sonhos que um dos dois apresentará pode ter uma informação lá existente nesse inconsciente coletivo, buscando dar uma ajuda, buscando mostrar uma alternativa, uma solução para aquele problema que o indivíduo está vivenciando. Mas, mais uma vez, volto a dizer, é uma mensagem muito própria, subjetiva, individual. Não tem como se interpretar de uma maneira assim generalizada. Então, para Jung, o contato do inconsciente com o consciente durante o estado do sono traz informações para auxiliar o indivíduo. Mensagens que vão auxiliá-lo a resolver determinadas circunstâncias. Por quê? Porque alguém
segundo Jung, já passou por aquele problema antes, o problema da separação conjugal, que é o exemplo que nós estamos usando, e ela tem uma informação a lhe dar. Essa informação estaria nesse inconsciente coletivo, que envolve todos os inconscientes individuais de todas as pessoas que passaram pela face do planeta Terra. Essa é a visão junguiana a respeito desse fato. E aí, para completar, nós temos uma outra maneira também de auxiliar a entender os mecanismos dos sonhos. Quando o codificador da doutrina espírita, o Allan Kardec, começou a fazer pergunta aos espíritos, isso está no Livro dos Espíritos, no capítulo da emancipação da alma, e nessas perguntas, ele começou querendo saber dos espíritos, o que acontece com o nosso espírito quando o corpo dorme. Aí os espíritos responderam que o espírito não dorme junto com o corpo. Ele se emancipa, ou seja, ele se semidesprende do corpo e vai participar de atividades no mundo espiritual. Ah, maravilha, maravilha. Essa informação, então, ela veio complementar as outras informações que nós tínhamos até então a respeito dos sonhos, da explicação das ocorrências oníricas. Por quê? Já que o espírito, ele se semidesprende do corpo, significa, então, que as influências da matéria sobre o espírito diminuem, o espírito continua ligado ao corpo por prolongamentos do corpo espiritual, né? Nós colocamos aqui como se fosse esse pequeno fio, mas são vários prolongamentos, e as imagens captadas pelo espírito no mundo espiritual são transmitidas ao corpo. Quando chegam na estrutura cerebral, mais particularmente no lobo occipital, que é o mesmo que coordena a visão, essas imagens, então, elas são organizadas e se constituem em sonhos e ou pesadelos. E durante esse estado de emancipação da alma também, o espírito está mais livre das influências da matéria. Então ele tem mais acesso aos seus arquivos espirituais. Ele consegue acessar com mais facilidade todas as informações das suas existências anteriores. E ele consegue também ter um vislumbre mais amplo de fatos que estão previstos a ocorrerem, que se ele se recordar e eles acontecerem, seriam chamados sonhos premonitórios. Então, durante a emancipação da alma, nós conseguimos perceber que há uma maneira de se explicar aqueles sonhos que a teoria fisiológica não explica e que a teoria psicológica, tanto na visão de Freud quanto na visão de Jung, também não conseguem explicar. E um detalhe, os sonhos fisiológicos e os sonhos psicológicos, eles são preto e branco, em preto e branco. Os sonhos coloridos são os sonhos que ocorrem durante a emancipação da alma. Há essa diferenciação. Então, quando a pessoa sonha em preto e branco, são sonhos de origem psicológica e fisiológica. Quando ela sonha coloridos, são sonhos de natureza espiritual, de atividades do espírito durante o momento do sono fisiológico. Tá? Bom, avançando um pouquinho mais, nós falamos que o tema envolve essa questão do tempo. Nós colocamos essa figura daquele famoso filme, né? De Volta ao Futuro, que sempre foi um desejo do ser humano avançar no tempo, né? Fazer uma viagem no futuro. E esse filme, ele apresenta, numa visão, né, bem de ficção científica, a proposta de um veículo que atinge uma velocidade próxima à velocidade da luz e ultrapassa os limites do tempo, né? Bom, isso é possível, é possível. Na teoria geral da relatividade de Einstein, né, proposta no ano de 1905, existe a possibilidade de se fazer uma viagem no tempo. O problema é que nós não temos tecnologia suficiente para isso. Nós não temos ainda. Por quê? Bom, para se fazer uma viagem no tempo, nós precisaríamos de alcançar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. E aí, nós não temos ainda tecnologia para tanto. Nós não temos um veículo
que consiga atingir essa velocidade. Se nós atingíssemos essa velocidade, o que aconteceria? O tempo passaria bem devagar. Então, vamos supor que todos nós que estamos aqui hoje entrássemos num veículo que conseguisse atingir a velocidade da luz ou bem próxima à velocidade da luz. Vejam bem. E ficássemos, por exemplo, 50 anos nessa viagem pelo espaço a uma velocidade próxima da luz. E depois voltássemos aqui para Colatina. 50 anos que nós experimentamos nessa viagem a uma velocidade próxima da luz, ou a velocidade da luz de 300 mil km por segundo, quando nós voltássemos aqui para Colatina, aqui teriam passado aí possivelmente 5 anos. 5 anos. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma viagem que demorou... eu fiz uma inversão do tempo. Eu viajei tão rápido que eu acabei de inverter. Se nós ficássemos 5 anos viajando no espaço, aqui em Colatina, quando nós voltássemos, teria passado aproximadamente 50 anos. Então, o que aconteceu? Nós voltamos no futuro de Colatina, daquele momento. Então, nós ficamos 5 anos viajando, e quando voltamos, aqui já tinha se passado 50 anos. Então, nós fizemos uma viagem no tempo. Se nós conseguíssemos fazer esse deslocamento. Mas não temos tecnologia. Outra possibilidade possível. Esse é um buraco negro. O buraco negro é uma região no espaço em que existe ali uma forte força gravitacional. Uma forte força gravitacional. Geralmente o buraco negro ele se forma quando uma estrela ela atinge o ápice da sua formação e ela sofre uma implosão, como se ela morresse, ela se transformasse, e naquela região ela cria uma força gravitacional tão grande que até a luz, quando passa ali, é atraída para o buraco negro. Bom, se nós conseguíssemos pegar essa mesma espaçonave e estacionássemos ela aqui, perto do buraco negro, e ficássemos ali 50 anos parado, também quando voltássemos aqui para a Colatina, teriam se passado aqui coisa de 5 anos. Por quê? Porque o tempo aqui nessa região passa também muito devagar, por causa dos efeitos gravitacionais produzidos pelo buraco negro. Outra possibilidade, viajarmos através do chamado buraco de minhoca. O que é isso daí? Existe essa região? Sim, existe. Tem vários buracos de minhoca espalhados aí pelo espaço. Só que nós não temos também tecnologia para criar uma região dessa. O que acontece com um buraco de minhoca desse? Acontece o seguinte, ele une duas regiões imensamente distantes no universo. Então, vamos tentar um exemplo aqui, uma folha de papel. Não tem aqui, mas você tem aí uma folha? Deixa eu ver uma mensagem avulsa aqui. Uma folhinha só. Pode ser qualquer uma, não vou rasgar não. Aqui, por exemplo, nós temos essa folha. Um ponto aqui e outro ponto aqui, certo? Apresentam essa distância, né? Daqui até aqui. Tá, mas como percorrer esses dois pontos que estão tão longe? Rapidamente, dobrando a folha e encostando um ponto no outro. Aí atravessaríamos de um ponto para outro, pronto, rapidinho. Então, no espaço, o espaço, ele sofre curvaturas, como essa apresentada no gráfico. Então, nós temos dois pontos muito distantes, que se eles forem curvados, eles podem ser unidos através de uma distância bem pequena. É isso, e é para isso que serve o chamado buraco de minhoca. No espaço existem vários, só que ninguém nunca atravessou de um lado para o outro. Se nós tivéssemos tecnologia para criar um buraco de minhoca desse, nós poderíamos passar por ele, né, e nós então faríamos uma viagem no tempo rapidamente em questões de segundos. Então, a possibilidade de se deslocar no tempo, fisicamente falando, existe. Só não possuímos a tecnologia necessária para fazer essa viagem no tempo. Aí é que reside o grande problema. Só que nós descobrimos, pelas narrativas e pelas pesquisas que têm sido feitas, inclusive gostaria aqui de lembrar o nome
de um dos maiores pesquisadores nessa área, que era inclusive aqui de Vitória, nasceu em Coronel Fabriciano, mas passou a vida em Vitória, que foi o professor Lamartine Palhano Júnior. Ele, inclusive, escreveu um livro chamado Viagens Psíquicas no Tempo. Eu faço, inclusive, uma homenagem nesse livro a ele, tem um capítulo dedicado às pesquisas que ele fez, analisando esses deslocamentos no espaço e no tempo. Então, espiritualmente falando, podemos nos deslocar no tempo. Fisicamente, ainda não, mas espiritualmente existe essa possibilidade. Bom, olha só, pessoal, a grande dificuldade reside no fato de entendermos que o tempo não é da forma como nós aprendemos nos bancos escolares. Nós aprendemos, dentro da visão da física clássica ou física newtoniana, nós aprendemos que o tempo ele é linear, é passado, presente e futuro, né? Sempre aprendemos assim. Mas, na verdade, não é assim. O tempo ele depende da posição em que está o observador. É diferente. Então, vamos supor que nós aqui estivéssemos no ponto mais alto aqui de Colatina, um desses morros aqui mais alto que vocês têm. Lá de cima, a nossa visão ela é uma visão bem mais ampla, bem mais completa. Se nós analisarmos uma pessoa que vem caminhando por uma estrada qualquer lá embaixo, nós conseguimos ver de onde ela veio, por onde ela está trafegando, e se ela continuar naquela trajetória, quais serão os locais que ela irá passar. Se alguém descer e chegar para essa pessoa e dizer para ela o que ela vai encontrar pela frente, o que nós estamos fazendo com ela? Desvendando para ela o futuro dela. Mas para nós, não tem nenhuma dificuldade nisso, porque nós estamos numa posição em que nós conseguimos fazer essa observação, mas nós oferecemos para ela uma visão do futuro dessa pessoa. Então o tempo ele é assim, ele depende da posição em que está o observador. Quando nós falamos esse exemplo, nós não buscamos isso em nenhum livro de física quântica. Isso está no livro A Gênese, de Kardec, que foi editado em janeiro de 1868, em que ele faz essa mesma observação, esse mesmo exemplo que nós demos aqui. Então, o que acontece? A pessoa dorme, o espírito se semi-desprende do corpo. Ele está agora no mundo espiritual, o corpo está lá repousando. Ele capta informações no mundo espiritual. Essas informações que ele está captando são informações reais. Ele está transmitindo essas imagens para o corpo espiritual. Ele pode acessar os arquivos do inconsciente, e esses arquivos vão apresentar para ele experiências que ele teve em existências anteriores. É como se ele viajasse em todas essas experiências. Por quê? Porque todas as nossas experiências anteriores estão arquivadas na nossa estrutura perispiritual, no nosso corpo perispiritual. Todas essas informações estão arquivadas. Nós só não lembramos de tudo enquanto encarnados, porque a matéria ela impõe limite a essas recordações, para nos proteger. Agora, durante o estado do sono, nós temos mais facilidade de ter acesso, de fazer essa viagem no tempo. Então, nós viajamos no passado com a maior facilidade. É por isso que pessoas se recordam de suas existências anteriores durante o estado do sono. Nem tudo ele irá recordar depois na forma de sonhos. Nem tudo. Porque essa questão de lembrar ou não lembrar é relativo. Isso depende da capacidade de retenção de informação de cada cérebro, de cada pessoa. Tem pessoas que vêm até nós e falam, eu não sonho nunca. Não, é mentira. Nós sonhamos todas as vezes que nós dormimos. O que acontece é que nós não recordamos. É diferente. Mas sonhar, todo mundo sonha. Todos os mamíferos sonham. Todos. Agora, a recordação desse sonho é que varia. Bem como nós podemos nos projetar no futuro. Essa projeção no futuro é quando nós vislumbramos ocorrências que estão previstas, programadas a acontecer. E se nós conseguimos reter essa informação, e esse fato acontece, nós então associamos, eu sonhei com isso aí, aconteceu. Em 1968, um pesquisador americano chamado Robert Nelson
criou, nos Estados Unidos da América do Norte, o Catálogo Nacional dos Sonhos Premonitórios. Ele divulgou na televisão, rádio, jornais e revistas. Na época não tinha internet ainda. Um endereço para que as pessoas, ao sonharem e se recordar do sonho, escrevessem para ele o sonho. Ele catalogou mais de 12 mil sonhos. 12 mil sonhos premonitórios. Ele ficava acompanhando os relatos que ele recebia com as informações veiculadas pelos meios de comunicação. E aí ele comparava. E ele percebeu que um grupo de 6 pessoas era o grupo que mais se destacava nessas narrativas de sonhos premonitórios, de coisas que ela escrevia e daqui a pouco aquilo ia acontecer. Então, muitos de nós temos acesso ao futuro durante o nosso estado de sono fisiológico, mas nem todos nós gravamos, retemos a imagem, nos lembramos. Poucos conseguem reter. Aí, quando acontece o fato, ele associa, eu sonhei com isso e isso veio a acontecer. Então, viajar no tempo para o nosso espírito é muito simples, é muito fácil. Nós fazemos isso todas as vezes que nós dormimos. Projetamos no passado, no futuro. Por quê? Porque a nossa realidade espiritual nos permite. Nós temos em nós todos os arquivos das nossas experiências anteriores. Estão todos gravados. Nós acessamos essas informações. Por uma questão de proteção, o nosso consciente, lembra que ele é controlado pela censura, pelo superego? Ele não permite a lembrança, muitas vezes, de certas ocorrências para não dificultar a nossa atual trajetória aqui no mundo físico. Porque seria muito difícil nós lembrarmos, por exemplo, que aqueles nossos inimigos do passado estão agora na nossa família. É meu filho, é minha filha, é um irmão, é meu pai, é minha mãe. Se nós ficássemos recordando de tudo isso, isso iria bombardear o nosso consciente de tal maneira que talvez nós não iríamos resistir. Por isso que há essa censura, esse controle. Então, a viagem é permitida, é possível, e nós fazemos isso constantemente. Agora, a recordação é que varia um pouco. Essa recordação é que nem sempre ela acontece. Mas um fato que nós gostaríamos de chamar a atenção é que, durante o estado do sono fisiológico, diferentemente do que muitos imaginam, nossa capacidade de trabalho é muito superior àquela que nós temos quando nós estamos encarnados. Por que isso? É simples. Durante o estado de sono fisiológico, as influências da matéria sobre o espírito são muito poucas. A matéria não exerce tanta influência sobre nós quando nós estamos no estado de sono fisiológico. Então, o corpo está lá, dormindo, roncando, babando, se debatendo, deixa ele lá. O espírito, ele está semi-desprendido. Ele goza de uma liberdade mais ampla. Então, nós temos como nos encaminhar para atividades das mais diversas no mundo espiritual durante o estado do sono físico. Nós podemos trabalhar, podemos promover o nosso crescimento espiritual durante o estado do sono físico. Aí tem alguém pensando, poxa, o cara vem lá de Linhares aqui, 9 horas da manhã, falar que eu tenho que trabalhar enquanto eu estou dormindo. Já não chega, né, o trabalho nas minhas horas normais, mas não cansa, o corpo está lá relaxando. Agora, para fazer isso existe uma preparação, né? Nós temos que nos preparar. A preparação, ela é feita criando um ambiente espiritual satisfatório em torno de nós, quando nós vamos dormir. Aquela prece sincera, né? Aquele conselho dado por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, fazer uma revista, né, a todos os atos que nós fizemos durante o nosso dia, ver onde nós erramos, que nós precisamos melhorar, pedir à espiritualidade a proteção naquele momento. Aí quando nós entrarmos no estado, né, em que chama-se tecnicamente de estado REM, movimento rápido dos olhos, né, que é o estado em que permite a questão do sono, em que há uma liberação maior das estruturas espirituais, perispirituais, nós vamos nos desvencilhando do corpo e o corpo fica lá. Aí quem é que está aguardando a gente no outro lado? Os espíritos amigos.
o nosso querido amigo espiritual, o benfeitor, um familiar. Ei, querido, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma tarefa socorrista de uma pessoa que está sendo atendida lá na casa espírita, na reunião de tratamento espiritual. Vamos fazer isso, vamos visitar um hospital, vamos visitar... Vamos embora. Agora, se nós não nos prepararmos convenientemente, o que pode acontecer? Quem vai estar nos esperando do outro lado? Aquela turma que nós estamos vinculados a ele. Não é culpa deles, não. E a gente tem mania de culpar, né? Não, é nossa, porque nós criamos a sintonia. Aí a gente... Ao emancipar, está a galera do mal lá aguardando a gente. E aí, querido, chegou? Vamos lá, agora eu vou te levar para os lugares bacanas aí que a gente preparou para... Ué, porque nós estamos sintonizados com eles. Então nós vamos, é uma questão de sintonia. Depois não podemos reclamar dos pesadelos, né? Acordamos sobressaltados, alguém querendo nos perseguir, nos matar, acorda suado, ai meu Deus, que desespero. Aí no desespero vai lá e lembra de fazer uma prece, pedir a Deus, porque... a noite não está legal, coisa toda. Então, tudo é uma questão de preparação. Então, vou deixar para depois, senão eu me perco. Durante a preparação do nosso sono, a prece, ela é imprescindível. Uma leiturazinha de uma página, um livrinho assim pequeno igual esse, para preparar a ambiência, né? Nos livros de André Luiz, mesmo nós vemos várias narrativas sobre a questão da atividade dos espíritos durante o sono fisiológico. Então, viagem no tempo durante o sono, acontece todas as vezes em que nós passamos por essas experiências. Fisicamente, nós vamos ter que aguardar ainda a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico para que nós possamos fazer essas viagens. Mas durante o sono, nós fazemos de maneira constante. Queridos companheiros, obrigado mais uma vez pela atenção. Que Deus nos abençoe poderosamente. Vamos nos preparar, então, durante o estado, né, do sono, para que nós possamos realizar tarefas no mundo espiritual. Ao Virgílio, nosso querido companheiro, mais uma vez, obrigado por ter lembrado do nosso nome, e é sempre um prazer nós estarmos aqui com os companheiros da sociedade. Muito obrigado.